Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 4 de fevereiro de 2025. O governo Trump interrompe brevemente embarque de armas para a Ucrânia. Este é o nosso primeiro assunto. E o segundo, o Trump quer minerais em troca de armas para a Ucrânia. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Principalmente é importante você no canal, porque você tem a certeza que aqui fake news são proibidas, aqui elas não aparecem, não vou ver nunca, aqui somente a verdade. Conto com você inscrito no canal, obrigado. Bom, então o governo Trump interrompeu brevemente, um governo que está fazendo aproximadamente 2 semanas, né, de governo, esse embarque de armas para a Ucrânia. Na realidade, ele não cortou o fornecimento de armas para a Ucrânia. Os embarques de armas americanos para a Ucrânia foram brevemente suspensos e depois retomados em meio à discussão do governo Donald Trump sobre a política em relação que o governo deveria ter em relação a Kiev. Mas eles não anunciaram nada sobre política, alguma coisa assim, apenas interromperam por alguns dias, deve ter sido aí por uns 3 ou 4 dias, e ainda na semana passada e no final dessa semana os embarques foram retomados. As entregas de armas, então elas foram retomadas agora no final de semana, e a Casa Branca acabou, no caso Casa Branca, o governo Trump, né, recuou de sua avaliação inicial de suspender a ajuda a Kiev, né? E isso, inclusive, ele foi publicado na agência de notícias Reuters. Quem tiver alguma dúvida, dê uma olhada lá ontem, acho que ontem que publicou. De acordo com um dos interlocutores da Reuters, né, esta interlocutora do governo Trump, não identificado, diz ele que há facções dentro do governo Trump que discordam sobre até que ponto os Estados Unidos da América devem continuar a ajudar a Ucrânia com armas dos estoques americanos. Porque como é que era feito? O Biden pegava, o governo anterior, né, mandava as armas para a Ucrânia e o dinheiro que ele precisava comprar as armas da Ucrânia, daí ele dava para produzir as armas e elas eram repostas à medida que o estoque ia saindo para a Ucrânia. Assim não demorava muito tempo, embora que demorou porque eles vacilaram muito, né? Agora não se sabe também ainda, na minha opinião, se o governo Trump reconhecerá oficialmente a pausa, porque eles não falaram nada sobre isso. Então foi isso de um vazamento de uma fonte não identificada. Devem ter parado aí uns 3 dias, acho que não deu nem 4 dias de suspensão, né? Então não se sabe se ele vai reconhecer essa pausa subsequente retomada do fornecimento de armas americanas. Então não sabemos isso. Desde que Donald Trump assumiu como presidente dos Estados Unidos da América, nenhum pacote de ajuda militar foi anunciado, posto em votação ou aprovado. O que existe parado lá é um pacote que o Biden adicional pediu, de mais 24 bilhões, mas que o presidente da Câmara de Representantes, que equivale no Brasil à Câmara de Deputados Federais, já tinha anunciado que não colocaria em votação. Então essa é a questão. Ao mesmo tempo, né, presume-se, né, podemos presumir isso, que as entregas anteriores de Joe Biden, que faltaram entregar 3,8 bilhões, que ele deixou de entregar daquele pacote de 61 bilhões já aprovado, se essas entregas continuariam nas próximas semanas e meses, mesmo devido ao atraso na implementação. Como eles estão entregando, eu acredito que é esse pacote que eles estão entregando. Só que eles fazem diferente, eles ficaram quietos, eles entregam, está indo o pacote e eles não falam nada. Acredito que se isso de fato estiver acontecendo, é uma dedução minha, é melhor, porque daí não fica alvoroçando os russos, entregaram tal arma, mandaram mísseis Atacams, mandaram mísseis Patriot, e aí ia lá o Medvedev, que é o puppet do ditador russo, que ex-primeiro-ministro também, ex-presidente, dizia, vamos soltar bomba atômica, vamos inundar a Inglaterra é all, esse tipo de coisa. Então, eles devem estar complementando esses 3,8 bilhões, mas em segredo. Como deve ser, porque são operações militares em segredo. Você não precisa dizer para o teu inimigo que o tipo de arma que você tem, ele que descobre na hora. Assim como ele não vai dizer para você o que ele tem.
E aí fica só uma questão de vedetismo na imprensa. Isso não concordo com isso, isso é errado, né? Eu, pelo menos, na minha visão, se fosse um general, um militar, não gostaria disso, que o meu governante dissesse que está entregando tais armas para o meu inimigo saber e se preparar. Isso não cabe muito dentro de um raciocínio lógico normal. No último ano, as decisões sobre os principais, ainda no governo anterior, né, dos Estados Unidos da América, essas decisões sobre os fornecimentos de armas para a Ucrânia foram retardadas, né? Eu estava usando a palavra vacilo, né? Mas na realidade eles tinham temores da escalada da Rússia e confusões administrativas com a Rússia. Mas não adiantou isso, eles continuaram fazendo ameaças. O Biden acreditava no começo, depois acho que não acreditou mais, que liberou, atira todas as armas que tem contra a Rússia e longo alcance, etc. Mas isso é errado na maneira como eles fizeram. Eles tinham que aprovar entregando as armas, não precisava anunciar aos quatro ventos na imprensa do mundo inteiro quantos mísseis, o que foi entregado, etc. e assim por diante. E o novo governo dos Estados Unidos ainda também não enviou um sinal claro, né, sobre se continuará a fornecer assistência militar à Ucrânia em sua luta contra uma invasão russa em larga escala. Mas eu acho que Trump também não descartou anteriormente a possibilidade de comprar armas americanas para a Ucrânia. Ele mesmo disse isso, né? Que poderiam ser compradas armas para a Ucrânia com o dinheiro obtido dos ativos russos que estão congelados. É uma coisa que dá um mal-estar, né? Dá dor de estômago no Putin, no ditador russo. Então, na realidade, essa coisa de futura de armamentos ainda não está clara. Na realidade, o Trump deve tentar ainda a negociação, embora que, segundo fontes, né, que também veiculadas na imprensa, inclusive pela Reuters, o Trump não anda muito satisfeito com os resultados do que ele anda conversando com a Rússia, e seus assessores também andam conversando com a Rússia. Bom, outro assunto é o Trump quer um acordo com a Ucrânia. Ele mandou um sinal já para a Ucrânia que ele acha que poderia vender essas armas, né, para a Ucrânia. Ele não quer fazer como o Biden, que doava, né? Ele previa um valor no orçamento, aprovava no Congresso e ia embora. Não, ele quer vender em troca de minerais, né? A Ucrânia é muito rica em minerais, né? E ele fala, Donald Trump, que está interessado em incluir, isso ele já disse, até em alto e em bom tom, né, para a imprensa, que ele estaria interessado em concluir um acordo com a Ucrânia para obter, como é que ele achou? Metais de terras raras. Na realidade, eu li errado aqui, metais raros que não são em todos os lugares do mundo que tem, e outros recursos em troca de suprimento de armas. Bom, a Ucrânia tem carvão, isso aí mais gente tem, mas ela tem lítio, ela tem nióbio, tem uma série de coisas, e Minas grandes sobre isso. Era o maior produtor de aço do tempo da União Soviética. A maior zona onde pode produzir esse aço, inclusive na Europa, era na região ali do Donbass, que hoje a maior parte está sob controle da Rússia. Então essa é a questão. Isso ele falou, inclusive, a repórteres, né, na Casa Branca, na segunda-feira próxima passada, ou seja, alguns dias atrás, né? 2 dias atrás. Então, ele falou isso. E detalhes, o Trump disse que a Ucrânia tem metais, o que ele falou na entrevista, abre aspas, metais de terras, metais, ele falou, o termo que ele usou é o seguinte, na minha tradução aqui, metais de terras raras muito valiosos, fecha aspas. E os Estados Unidos da América querem que os seus investimentos sejam garantidos até certo ponto. Então, o Trump não quer mais vender. Se o Zelensky topar, que eu acho que vai topar, ele até já deu um sinal antes disso, ele tinha oferecido isso, ainda na época do governo Biden, e acho que para continuar vindo o fornecimento de armamento e munição. Aí ele diz, queremos fazer um acordo com a Ucrânia, no qual eles garantam o que eles damos com seus metais, e outras coisas, ele falou. Só não disse que outras coisas são isso. Disse ele sem dar mais detalhes, né? O presidente americano também reclamou novamente que a Europa não está fornecendo à Ucrânia a mesma quantidade de assistência militar. Acho que ela já aprovou uma série de quantias no orçamento, mas não tem tempo, não houve tempo hábil para isso, inclusive porque quem fabrica a maior parte dos armamentos é os Estados Unidos da América, que são usados pela Ucrânia.
Então, ainda concluindo o Trump, estamos separados por um oceano, é mais importante para eles do que para nós. Quando diz que para eles, isso é mais importante para a Europa do que para os Estados Unidos. Ele, na realidade, quer tirar o corpo fora da guerra, né? Mas ele concorda em vender o armamento. Mas é que ele viu também que a Europa aprovou 40 bilhões em ajuda. 40 bilhões de dólares. Eu acho que ele está de olho nesse dinheiro, né? Mas eles estão significativamente atrás de nós em financiamento. E eles deveriam pagar pelo menos igualmente. Isso ele falou agora, normalmente, na segunda-feira, mas já tinha dito isso na campanha também. Agora temos que lembrar que no âmbito do plano de Vitória, né, que foi apresentado inclusive pelo que ele tinha visto, ainda como candidato, a candidata derrotada democrata também tinha visto, ele apresentou o Zelensky apresentou a Ucrânia, propôs que a União Europeia e os Estados Unidos da América concluíssem acordos sobre investimentos, que ele concordava em dar urânio, titânio, lítio, nióbio, esse tipo de materiais que eles tinham. E eles poderiam extrair para pagar o armamento, que é um material muito caro também. E Trump não descartou, inclusive anteriormente, quando discutiu como candidato, a possibilidade de comprar armas americanas com dinheiro ou seja, recebendo em troca esse material, e agora ele voltou a sugerir. Acho que ele sente que não pode tirar o pé dessa guerra. Ele quer achar uma maneira onde os Estados Unidos da América lucrem com isso e não deem dinheiro gratuitamente para a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Conto com vocês. Aqui você acabou de ver a verdade. Inscreva-se. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.